Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast do Gestor NDLIN. E como sempre, essa semana nós estamos com um convidado muito especial, um cara muito solícito, é conhecido por muita gente aqui na Paraíba. É o engenheiro civil Marcelo Franca. É um cara que eu considero como uma das maiores autoridades aqui em alvenaria estrutural. Ele é professor nessa área, ministra um curso que todo ano é sucesso. E Diego está aqui comigo também, engenheiro civil, faz parte da nossa equipe aqui na Bloco Construções. Para quem não me conhece, eu sou o Ricelli Lacerda e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o sistema de alvenaria estrutural, quais são as vantagens e desvantagens de utilização do mesmo, tipologia de fundações, recomendações de projeto e tudo isso aqui o nosso convidado vai dar um show aqui para a gente hoje, eu tenho certeza. Marcelo, meu amigo, muito obrigado. E se apresenta aí, fala um pouquinho sobre a tua história, como é que você decidiu entrar nessa carreira maluca aí de engenharia civil. Vamos lá, eu primeiro agradeço o seu convite, assim tenho a maior estima pela sua pessoa. Eu comecei na alvenaria estrutural de forma um tanto inusitada. Minha área sempre foi engenharia estrutural, desde que eu me formei, estagiei, fiz mestrado e passei para trabalhar como perito do Ministério Público Federal. Passei um tempo em Brasília, quando retornei fui para Recife. E em Recife, o Ministério Público Federal atuou nos desabamentos dos prédios do tipo caixão, que é aquela alvenaria que não é estrutural, não tem nada a ver com a alvenaria estrutural. Aquela alvenaria portante, que tinha ali em Olinda, né? Aqueles prédios ali que o pessoal fez de todo jeito aquelas obras. Exatamente. É um prédio construído sem nenhuma norma, um prédio construído com tijolo de 8 furos ao invés do bloco estrutural. Começaram os desabamentos, o Ministério Público Federal fez um trabalho muito bonito e eu fui o perito que atuei durante um bom tempo nesses trabalhos. E terminei me especializando na área, voltei para João Pessoa e aquela bagagem de conhecimento foi bastante útil para introduzir aqui nos nossos cursos, os projetos, uma vez que eu já gostava da área e já trabalhava com estrutura. Entendi. Então assim você conhecer os problemas de um processo que não é o correto, né? Que a alvenaria estrutural é normatizada há muito tempo já, Em né? 1960 a gente tem norma nacional. Já utilizando o bloco correto. E né? o bloco correto, perfeito. E essas construções aí, muitas delas foram feitas nesse período e sem ser normatizadas, né? Exato, fruto de puro empirismo. Infelizmente a construção civil ainda é tratada, pessoal, como uma coisa que assim, qualquer pessoa, o cara é dono de padaria, o cara é dono de loja de carro, e todo mundo pensa que eu tenho algum dinheiro, eu vou construir, não vou contratar uma equipe profissional de projeto, não vou contratar uma equipe profissional de gestão de obra, então e acaba acontecendo nesses casos, né? Que infelizmente, eu não sei se chegou a ter perda de vidas humanas lá ou não. Várias, são mais de 6 mil edificações com risco médio, alto e muito alto de desabamento, ainda é um problema sério que persiste. Então, se for mensurar aí o custo financeiro é imenso, né? Exatamente. Então, assim, por pura assim, falta de profissionalismo das empresas que fizeram, né? É uma mancha da nossa engenharia, na verdade. Mas é o nosso mercado, como tudo na vida se autorregula, né? Hoje a Caixa tem atuado fortemente nisso, ela não aprova mais de forma alguma esse tipo de edificação, né? E a Caixa é um grande fomentador vamos dizer assim, da organização da nossa engenharia, né? Porque a gente acaba, existem as normas, mas se não tem ninguém que cobre, que o cliente final, infelizmente, ele não conhece, né, Diego? A gente sabe que no dia a dia, no nosso gerenciamento de obras aqui, o pessoal, o que você entrega o produto, se você botar um piso bonitinho, uma bancada bem feita, uma pintura boa, o pessoal, ninguém está querendo nem saber se a estrutura está bem feita ou não, né? E essa é uma das grandes preocupações nossas, engenheiros, né? A gente sempre vai, e às vezes quem é leigo contrata o engenheiro para fazer a gestão profissional da obra, às vezes fica até com aquela história, tu está querendo gastar demais, está inventando isso, meu amigo, estrutura não se brinca. É uma coisa que você tem que fazer bem feito, tem que cavar até a cota que o calculista definiu, porque tudo foi estudado. Pô. O cara quando vai no médico, né, Marcelo? Ele não chega, ele vai ser atendido por um médico qualquer lá. A primeira coisa que o médico pede, não, exame. Por que é que os nossos clientes, quando a gente pede, por exemplo, você pede, por exemplo, uma sondagem, o cara não quer fazer a sondagem. Ele quer fazer o prédio lá sem se preocupar com nada. Mas aí conta aí, Marcelo, aí depois de um tempo você começou a atuar, começou a projetar em alvenaria estrutural, você também projeta em concreto armado. Você faz concreto armado, madeira, aço, todas essas disciplinas e estruturas eu tenho projeto, mas
terminou que o próprio mercado buscava por mais alvenaria estrutural em virtude das suas vantagens. Então foi um mercado que foi procurando cada vez mais alvenaria estrutural. Optei, vendo essa carência, essa deficiência de conhecimento na área, nossos cursos de engenharia, de arquitetura, a alvenaria estrutural não faz parte da grade curricular normal. Então nós somos engenheiros, arquitetos, talhados a fazer basicamente concreto armado. No ateliê de projeto de arquitetura, quando o professor pede um prédio de 20 pavimentos, meio que está intrínseco, que aquilo ali vai ser concreto armado, quando não deveria ser. É como se fosse um sistema já pré-definido. Já pré-definido. Hoje na Universidade Federal da Paraíba, na UFPB, inclusive, já tem uma cadeira, mas é bem recente mesmo. Isso. De alvenaria estrutural. E não é nem Durante a sua turma, você já paguei essa cadeira. Certo. Só que, como o Marcelo falou, não faz parte nem do conteúdo obrigatório. É uma cadeira optativa. Muito boa, por sinal, mas optativa. Infelizmente, né? Porque o sistema, assim, se a gente for para a prática, porque eu acho que a faculdade ela deveria formar os alunos para o que o mercado está precisando localmente, né? Então, o nosso mercado local aqui, das pequenas construções, pelo menos, que é onde está o grande por cento do emprego, 90% é alvenaria estrutural. 90% do Minha Casa Minha Vida é alvenaria estrutural, não tenha dúvida. Então, se você sai da faculdade, você vai ter uma chance enorme de se deparar com alvenaria estrutural, seja em projetos, seja em execução, seja em projetos complementares, enfim. Então, é um sistema construtivo que ele vai estar intrínseco à vida do engenheiro durante toda a vida. Durante toda a vida. E em relação às vantagens, Marcelo, do sistema, o que é que você vê assim como vantagem em relação à execução de obra? Qual é a vantagem que o construtor, e até depois a gente passa para o outro lado também, que o cliente final vai ter em termos de conforto térmico, em termos de usabilidade de uma obra dessa? A alvenaria estrutural, ela não aceita improviso. As vantagens dela, primeiro, custo. Não há dúvida que uma das construções, se você pensa numa construção de baixo custo e com qualidade, é a alvenaria estrutural. A redução dentro da norma, claro. Dentro da norma. E digo mais, quando se faz, alguns estudos mostram que você fazendo fora de norma, sai mais caro muitas vezes, cerca de 10%. Executar com o tijolo errado, fazendo pilarete abafado, porque a gente não tem isso na alvenaria estrutural, nós temos pontos de grout. Então você fazendo fora de norma, o reboco sai maior, o revestimento, você termina gastando mais caro, cerca de 10%. E aí você vai botar tábua, vai botar ferro, um negócio que não precisava. Não precisava, que às vezes é até pior colocado do ponto de vista estrutural. Então, redução de custo, redução de tempo de execução de obra, canteiro de obra infinitamente mais organizado, redução do pessoal da obra, você não tem carpinteiro, você praticamente não tem ferreiro, o tipo de laje que você trabalha é uma laje fácil de trabalhar. Então, assim, são infinitas vantagens que, na hora que o construtor começa a conhecer o sistema alvenaria estrutural, ele dificilmente tem interesse de voltar para o concreto armado. Nós vemos aqui na nossa cidade que os prédios daquela região do Bessa, semi-pilotis, ele prefere executar a mesa, aquela parte frontal, aquela laje de transição, né? Aquela laje de transição, onde ele só vai utilizar a forma uma única vez. Tem um contrassenso, a gente queria a forma reaproveitando, né? Ele só vai utilizar uma vez, laje, mesma coisa, mas ele prefere fazer isso e ter essa despesa um pouco maior e fazer o restante em alvenaria estrutural do que reaproveitar essa forma e fazer em concreto. Para a gente ver que financeiramente, né, não tem comparação alvenaria estrutural com concreto armado, mas claro, se aquele sistema pensado para alvenaria estrutural, eu não posso universalizar isso aí e dizer que sempre a alvenaria estrutural vai ser melhor do que concreto armado. Não existe um melhor do que o outro. Prédio pensado em alvenaria estrutural, ele vai ser sempre uma construção de baixo custo. Certo, e com relação assim, à quantidade de pavimentos que é indicada a utilização da alvenaria estrutural? Essa pergunta é bem interessante. O sistema construtivo alvenaria estrutural, ele não é pensado para prédios bastante altos. Uma ordem de grandeza seriam 20 pavimentos, certo? Mais do que isso, a resistência do bloco que você vai precisar já começa a ficar muito elevada. O esforço de vento passa a ser muito alto, as paredes passam a trabalhar com tração, a necessidade de ferragem dentro da parede passa a ser uma imposição e essa ferragem muito alta. Então você começa a perder as vantagens do sistema. O transporte vertical desses blocos passa a ser um pouco mais difícil. O controle de qualidade na execução torna-se muito mais rigoroso. Então, digamos que uma ordem de grandeza
seria 20 pavimentos. A partir daí o concreto armado se torna mais vantajoso. Porque aí quando são muitos pavimentos e a carga é muito alta, com carga de vento principalmente, você vai ter que começar a ter paredes muito largas, né? Porque o bloco normal que a gente utiliza é o de 14 com septo vazio, né? Perfeito. E o interesse maior é não trabalhar com bloco de largura 19, entendeu? Mas ainda assim o prédio mais alto que a gente tem em alvenaria estrutural é um Cassino, em Las Vegas. Ele tem, salvo engano, 29 pavimentos. Então não é um prédio de extrema altura como os arranha-céus de Chicago, Nova York. E com bloco de 19. Ele tem paredes iniciais com bloco de 19 e nos 5 primeiros pavimentos e depois parte para a parede de 14 centímetros. E aí tem algumas paredes que são especiais, que são armadas, né? Ele tem armadura porque ele tem um requisito especial de sismo na região. Então ele requer uma armadura maior do que a nossa, mas estamos falando no país da construção em aço. E optaram pela alvenaria estrutural, pela velocidade de execução, enfim, as vantagens que a gente discutiu da alvenaria estrutural, mesmo no país onde, teoricamente, a construção mais viável seria em aço. E essas obras de porte maior normalmente são blocos de concreto, né? Porque tem duas opções, né, para a alvenaria estrutural. Tem o bloco de concreto e tem o bloco cerâmico, né? Exato. Tem bloco calcário ainda, mas na nossa região, no Brasil como um todo, os mais comuns são os blocos cerâmicos e os de concreto. E aí quando a gente fala de bloco de concreto, é para alertar o pessoal que tem o bloco e tem o broco, né? O broco, a gente até brinca na internet. O broco é aquele que o cara, pessoal, que o cara pega aquela forminha lá de ferro, pega aquela farofa lá feita de todo jeito, sem controle de qualidade do traço nenhum, passa lá, dá só uma batidinha, levanta o broco e bota lá do lado, faz outro broco e assim vai. O bloco de verdade, ele é feito por uma vibroprensa, que é uma máquina enorme, né? Que ela tem um traço lá estudado. Você pega vários blocos numa máquina enorme, ela vem e prensa todos os blocos de uma vez. Então não é só a resistência do concreto em si, o grau de compactação é muito alto, né, das paredes. O consumo de cimento sendo menor, para você adquirir a mesma resistência, com essa energia de vibração que você acabou de comentar, isso é muito importante, porque você vai dar uma performance melhor para esse bloco. O material cimento, os blocos de concreto, ele tem algumas características, são diferentes, não são nem melhores nem piores do que os cerâmicos, os dois são excelentes materiais, mas ele tem características que, com o excesso de cimento, isso pode prejudicar a sua obra. Por exemplo, a retração por carbonatação é um problema que atinge as obras de alvenaria estrutural com bloco de concreto. E isso é amenizado como? Isso é amenizado com baixo consumo de cimento, com a cura bem feita. Então, essa brincadeira que você fez do bloco e do broco é extremamente importante. Você estar atento na hora da compra. Comprar de um fabricante de qualidade, conhecendo o modo que foi fabricado, o modo que foi curado aquele bloco. Inclusive empresas grandes, eles usam inclusive aqueles túneis de cura a vapor, né? Exatamente. O processo industrializado, ele tem que sair rápido os blocos, né? Se o bloco não for curado a vapor, você só pode utilizar na sua obra 21 dias após a confecção. Já para retração inicial, retração por secagem, já ter atingido um grau satisfatório. E aí você veja quantas fabriquetas que tem por aí, espalhado pelo nosso Brasilzão aí, de bloco, né? Exatamente. E os caras batem o bloco hoje, com uma semana tá mandando para a obra, isso é o que Deus quiser, né? Pode estar até microfissurado e você nem percebe com essa movimentação tão E às vezes a pessoa pensa, eu estou utilizando o processo de alvenaria estrutural, contratei um projetista bom, mas se o material você não tiver esse cuidado, você matou todo o sistema. Mesmo grateando a parede, mesmo fazendo tudo, você matou o sistema inteiro, né? E aí, pegando esse gancho, Marcelo, quais são os principais ensaios que são necessários serem feitos para a garantia do material quando chega na obra? Excelente. A primeira coisa que se faz é a inspeção visual. Isso está na norma. Recebemos os blocos, verificamos se tem bloco trincado, se a queima está uniforme, se for um bloco cerâmico, se ele está quebrado, rachado, trincado, os blocos de concreto da mesma forma. Então, essa inspeção visual, por si só, já é importante. E os ensaios mais importantes são os ensaios prévios e os durante a obra. Previamente, o ideal, que a norma exige, na verdade não é o ideal que a norma exige, é que o construtor ele faça o ensaio de prisma e dos materiais como um todo que ele vai utilizar. Argamassa, grout, e faça o ensaio do prisma, porque o prisma são dois blocos unidos pela junta de argamassa.
seria o elemento mais simples que a gente pode estimar a resistência da alvenaria. O prisma ele acaba sendo o intermediário entre o ensaio só do bloco de forma isolada e da paredinha, né? Exato. Exato. A gente teria a parede completa, que pela dimensão dela se torna um ensaio caro, exige uma prensa maior. O ensaio de paredinha, normalmente são paredes de que tamanho? Salvo engano, 3 blocos e com altura de 5 fiadas. Certo. E aí uma prensa menor já conseguiria fazer. E o de prisma é o mais usual, e porque são somente 2 blocos, uma prensa que todo laboratório, a gente tem vários laboratórios aqui de qualidade em João Pessoa, ele consegue ensaiar isso para você, e em função de caracterizar essa alvenaria de um modo mais singelo, que seria o prisma, ou de um modo mais perfeito, que seria a paredinha ou a parede total, você tem coeficientes redutores no cálculo. E aí, se for uma obra de mais responsabilidade, por exemplo, se a gente vai falando na obra e até em primeiro andar, o prisma já atendeu folgado, né? Mas aí, se a gente vai com obra de mais responsabilidade estrutural, de 10 andares, de 12... Não, a norma, ela se satisfaz com o prisma, certo, de modo geral. Mas aí, se você for para a paredinha, você teria alguns... Você poderia utilizar um coeficiente de majoração de carga ou de redução de resistência menor do cálculo, você economizaria, né? Você economizaria. Se você tem essa caracterização mais bem feita da sua alvenaria, uma vez que a paredinha você tem as juntas verticais, no prisma você não tem. Então, na medida que você consegue caracterizar melhor aquela alvenaria que você vai trabalhar, você consegue reduzir alguns fatores que lhe dão a economia do funcionamento. Só para a gente consolidar, se for utilizado no cálculo esses coeficientes redutores em relação ao tipo de ensaio, os majoradores, isso já tem que estar, quem calculou aquela edificação já tem que especificar em projeto que tanto antes de executar a obra como durante, os blocos vão ter que ser ensaiados com paredinha e não com prisma, né? Isso, a gente especifica, via de regra, o prisma, mas se isso vai estar lá no projeto. Vai estar no projeto. A resistência de prisma. Isso, nós temos por obrigação, o projeto, por obrigação de norma, a norma impõe que nós forneçamos o valor do prisma, certo? Sugerimos o valor do bloco. A gente não pode impor um valor de bloco, porque um valor de bloco pode dar infinitos valores de prisma, uma vez que isso também é função da junta de argamassa. Então a gente sugere o bloco, argamassa. Mas já sugere o traço ou você considera assim, resistência, faixa de resistência. A argamassa ela tem uma variação muito grande de resistência em função até do momento que você está utilizando. Então, o correto para a empresa é contratar um laboratório para poder fazer o estudo de traço. Exato. E aquele estudo de traço para aquela marca de cimento, para aquela jazida de areia e para o aditivo que for ser utilizado, juntando isso tudo, ele consiga definir o traço correto. Né? Consegue definir o traço, consegue com aquele traço fazer seu prisma, verificar se a resistência de prisma que eu especifiquei no projeto ele vai ser atingido em laboratório e em campo. Mas se ele me der esse resultado previamente, agora mesmo a gente teve um cliente que eu especifiquei o prisma e ele me chega agora, um mês depois, com o resultado de prisma 20% superior ao especificado. Se ele me desse esse resultado previamente, talvez eu conseguisse reduzir alguma coisa na obra dele. Entendi. Então, a princípio, eu especifico então, o prisma. Os ensaios eles são amigos do construtor, né? Com certeza. Ele vai ajudar você a economizar na obra, né? Então, exatamente. É como se eu chegar para você, Marcelo, vou fazer um prédio de 6 andares, mas não vou te dar a sondagem não. O que é que tu vai fazer? Vai meter o cacete, vai botar uma fundação do tamanho do mundo, né? E isso não é diferente, por exemplo, do concreto armado. Não é um trabalho a mais. O calculista, no concreto armado, também especifica o FCK. E depois o cliente vai procurar um concreto, dosar ou procurar um concreto na madeira que atende aquele FCK. Do mesmo jeito, o calculista de alvenaria estrutural estabelece qual é o prisma necessário que vai atender o seu projeto. E ele depois vai fazer os ensaios para verificar se aquela argamassa que ele está utilizando para aquele bloco vai gerar um prisma que atenda o meu projeto. É bem semelhante os dois processos. Agora, se ele se antecipa e já sabe que aquele bloco que ele utiliza, aquela argamassa que ele utiliza, já gera um prisma de determinada resistência, eu vou moldar o meu projeto à resistência do prisma que ele obteve. Seja aumentando alguma coisa no meu projeto, seja reduzindo alguma coisa. Você vai poder, por exemplo, economizar alguns pontos de grau. Posso economizar uns pontos de grau, como posso precisar de alguns pontos a mais, porque ele não consegue atingir aquele prisma. Então, é como você disse, é um ensaio que é amigo do construtor. Só vai lhe trazer vantagem.
Marcelo, com relação ao prisma, você apresenta lá a resistência, ok, mas com relação à argamassa, você apresenta lá a espessura da junta, a questão dos septos, se vai ser só nos septos longitudinais, nos septos transversais. Excelente conversar sobre isso. Quanto à argamassa, veja, nós temos algumas faixas de resistência de argamassa que, por uma série de estudos e ensaios que o Brasil todo já fez em várias universidades e centros de pesquisa, a gente sabe qual é a faixa de resistência ideal daquela argamassa, até para utilizar em projeto. Quanto ao argamassamento do bloco, isso também pode ser conversado com o cliente em função do resultado que ele obteve no prisma. Se eu argamassar todo o bloco, tanto nos septos horizontais quanto nos septos transversais, eu utilizo 100% do meu resultado, do meu cálculo, digamos assim, mesmo com os coeficientes redutores. Mas eu tenho a opção de não argamassar os septos transversais. E isso, via de regra, reduz 20% a capacidade resistente da parede. Todavia, você pode, muitas vezes, você vai utilizar o mesmo bloco para todos os pavimentos, quando sua edificação é pequena. Então, a partir do primeiro pavimento, no térreo você tem a resistência. A partir do primeiro, segundo e terceiro pavimento, você muito provavelmente não precisa argamassar o septo transversal. Isso tem que ser conversado. Aumenta muito a velocidade da produtividade. As ferramentas que a gente utiliza para a alvenaria estrutural, as melhores, não são adequadas para argamassar o septo transversal. Então, se a gente prescinde daquele argamassamento, a gente tem uma velocidade de execução muito melhor. E muitas vezes isso não é conversado. O cliente calculista e é muito importante. Fala um pouquinho sobre essas ferramentas, Marcelo, que você citou agora. Eu sei que tem paleta, tem aquela canaletazinha, tem aquele bicozinho que parece um negócio de bolo, né? Isso, a bisnaga de confeiteiro. Vamos lá. Via de regra, são 4 ferramentas que nós temos. A colher de pedreiro, que é a pior de todas, né? Que é a pior de todas, mas ao mesmo tempo ela é útil. Eu vou explicar direitinho. ela de fato, é a que gera maior consumo de argamassa, desperdício de argamassa. Você tem uma dificuldade, menor produtividade, você tem uma dificuldade de manter aquela junta de 1 centímetro que você acabou de falar aí. O pedreiro bota aquele bolo de massa. Bolo de massa. Essa massa termina correspondendo até 20% do volume da parede. Então, assim, é um desperdício de dinheiro que está acontecendo ali, se você utiliza tão somente... E se a espessura da junta estiver muito grossa, está fora de nós. Isso, perfeito. Então, assim, até um ponto para a gente falar mais na frente, como afeta a sua estrutura essa junta, que não afeta somente no dinheiro, ela afeta também na resistência da sua parede. A cada 3 milímetros de aumento dessa junta, que por norma deve ser de 1 centímetro, a cada 3 milímetros que você aumenta, você perde cerca de 15% na resistência da parede. Aí pessoal, que dica, viu? Essa aí é que a gente chega em obra lá, a primeira coisa que eu faço quando eu chego para vistoriar uma obra da alvenaria estrutural, eu boto logo o dedo deitado assim, não pode ser passado isso não. Você chegar na obra aí, meu amigo, é uma obra que tem 2, 3 dedos em pé, só de massa, então. Exato. É um absurdo. O ideal é que essa massa esteja confinada dentro do septo do bloco, é por isso que a argamassa geralmente tem uma resistência menor do que a resistência do bloco, mas por estar confinada, o desempenho da parede é excelente. Na hora que você aumenta a espessura da junta, você perde esse efeito de confinamento. Daí vem também a importância da questão da modulação, né? Também para conseguir manter essa junta de 1 centímetro. Então, assim, a colher de pedreiro é a pior delas para você manter 1 centímetro de junta, desperdício de material. Você tem outras opções, que é a paleta ou palheta, que na verdade é uma régua de cerca de 30 a 40 centímetros, onde você vai raspar e passar nos septos do bloco. Como é uma ferramenta um pouco maior, ela não consegue aquele argamassamento do septo transversal. De modo que o melhor desempenho que você tem, quando precisa da junta transversal, é associar a palheta ou paleta à colher de pedreiro. E aí você consegue um ritmo muito bom de execução, 18 metros quadrados de alvenaria por dia. Tá? Alguns bloqueios conseguem muito mais, mas isso não é média. Eu já vi um maluco aí fazendo até 25. Pois é, então assim, quando você vai para uma obra que o pessoal não tem experiência, eu já tive experiência de equipes com 8 e já tive experiência com equipes de 25, então vocês vejam uma variedade aí que é enorme. Então assim, treinar sua equipe com a ferramenta correta. A outra ferramenta que a gente comentou aqui é a canaleta, ou colher meia cana, ela é uma canaletazinha onde você também raspa e arrasta em cima ela da tem a vantagem septo. que se a massa não tiver molinha, então ela acaba colando, né? Acaba colando, manter sempre essa canaleta dentro do balde para não ressecar a massa e dificultar sair. E por último, a bisnaga,
que lembra aquela bisnaga de confeiteiro, onde ele vai colocar a argamassa dentro e apertar e vai fazendo essa aí. Maior vantagem dela é o consumo de argamassa, manutenção da espessura da junta, mas os estudos que a gente tem visto sobre produtividade no canteiro, a paleta junto com a colher de pedreiro, quando precisa do cerco transversal e também argamassar a cabeça do bloco, que isso é indispensável, certo? É o conjunto de ferramentas que vai lhe garantir a maior produtividade. Existe até vou citar aí uma quinta ferramenta que a gente até, não sei se eu cheguei a te falar, mas teve uma obra que a gente fez um teste agora, a gente criou uma ferramentazinha que a gente acabou vendo na internet, que é um baldezinho, né? Caixote. Na verdade metálico, né? A gente mandou fazer na serralharia uma estruturazinha metálica assim, que ele tem a largura exatamente do bloco, e aí que você enche de massa ali e só arrasta, ele já vai deixando o cordão certinho, né? Mas aí tudo na vida é teste. A gente viu que a paleta acaba sendo melhor ainda do que esse caixote. Se você não tiver, porque normalmente as equipes são 2 pedreiros para um ajudante, né? Então, se você tiver 2 pedreiros e 2 ajudantes, você acaba conseguindo seu ajudante passar o dia inteiro só puxando o cordão para o pedreiro e o pedreiro só batendo o bloco atrás, aí show de bola, ela funciona. Entendi. Mas se você botar ali a massa, puxar só um pouquinho, a massa secar dentro, acontece o mesmo problema da canaleta, que você bota, a massa seca dentro. Entendi. Então, é aquela história, você tem que usar a ferramenta, mas tem que dimensionar a equipe e tem que dimensionar a sequência da execução do serviço para aquela ferramenta, né? Assim, a alvenaria estrutural, ela vai dar margem a pensar e assim, improvisar no bom sentido, criar dentro do canteiro. O carrinho para transportar o bloco, assim, não combina transportar bloco em um carrinho de mão, a forma de colocar aqueles mini pallet, né? Para quem não conhece ainda, que você monta o mini pallet, né? Encaixa lá. O carrinho Coca-Cola para transportar uma coisa menor. Então, assim, você tem infinidade de soluções. Outra ferramenta muito importante também é o escantilhão, né? Então, em vez de você fazer, que a outra alternativa a não usar o escantilhão é, por exemplo, você vai fazer as 4 primeiras fiadas, você faz o que o pessoal chama de castelo no canto, né? Em vez de você montar aqueles castelos no canto para poder ficar esticando as linhas, você pode já, na primeira fiada, já calar os escantilhões ali, já aprumar ele nas duas direções, né? Então, você vai só puxando as linhas ali, já tudo graduado. Isso aí facilita muito a produtividade, né? A gente fez um treinamento em obra já num cliente nosso aí e o pessoal gostou muito, né? Gostou. Inclusive, os próprios profissionais acabam gostando bastante pela questão da produtividade, né? É como tudo na vida, quando mudam, quando as pessoas não usam, mas a fase de transição até você aprender, cai um pouquinho a produtividade, porque é normal, né? O ser humano, a fase de aprendizado, o ser humano, uma equipe de 10 ali, sempre tem uns 2 ou 3 que vão dar um pouquinho de noção como é FD, né? Vão cair um pouquinho a produtividade porque não quer usar aquilo ali, mas depois que ele vê o colega que fazia 12 metros fazendo 15, ele começou a pesar no bolso dele que a produção dele tá pior do que a do outro, ele, epa, cadê? Manda esse cartilhão para mim que eu quero. É um dado interessante, assim, cerca de 30% a 40% do tempo da alvenaria é gasto fazendo castelo, andando de um ponto a outro do castelo, você tem que fazer os 2 ao mesmo tempo, passando linha. Na hora que você tem você ganha esse tempo com o escantilhão, você gasta esse tempo executando o bloco, que é o seu interesse. E aí outras ferramentas que existem também é aqueles graduador de vão, né? Você pode botar em janela lá, que você já deixa o vão certinho. E isso utilizar as réguas de prum, de nível, porque também não adianta você. Outra vantagem da alvenaria estrutural é a redução do revestimento, espessura de revestimento, gastar menos revestimento. Na nossa obra a gente tem conseguido o reboco de meio centímetro, né? Até meio centímetro a gente já conseguiu. Então, na medida que você consegue uma qualidade maior na execução da alvenaria, você ganha. Lá na frente você ganha muito. Então, régua para um nível, os esquadros para verificar os cantos de parede, o seu projeto trazer sempre as diagonais na sua marcação para facilitar. A primeira fiada é importantíssima. Entendeu? Então, esse conjunto de ferramentas com um bom projeto e um bom profissional dentro da obra, uma obra organizada, planejada, limpa, né? Limpa. A limpeza é muito importante. Os projetos integrados. Então, isso aí, com certeza, isso vai ser traduzido em redução de custo. Tem outra ferramenta também, que é um andaime móvel, né? Em vez de você usar aquele andaime normal, que ele tem umas regulagens, então o pedreiro vai estar sempre na altura confortável. Na altura confortável. Vamos dizer, ele subiu até 6 fiadas já para trabalhar no chão, né? Acima disso, em vez dele ir para um andaime que ele trabalhe alto, então ele já trabalha no andaime um pouquinho baixinho, mas que ele suba e a cada, sei lá, 4 fiadas ele vai regulando o andaime ali
ele vai sempre trabalhando numa altura confortável. Né? Isso fadiga muito o trabalhador. Você trabalhar com o braço elevado, fora da sua posição confortável, vai fadigando, principalmente com o bloco de concreto que é mais pesado. Você chega naqueles blocos de encontro de parede, aquele tem um peso absurdo. Você não consegue trabalhar confortavelmente em altura, com o braço elevado, com aquele tipo de bloco. Então ele ganha tempo com esse tipo de... Você tocou no assunto aí de integração de projetos, aí é muito importante esse aspecto, né? Inclusive a gente está até lançando um curso aqui com uma pessoa também sobre esse aspecto aí, utilizando inclusive a metodologia BIM para integrar projetos. E é muito importante esse aspecto porque, por exemplo, o correto é que os eletrodutos das instalações elétricas, quando forem sendo assentadas as fiadas de tijolo, que o eletroduto já vem dentro do bloco, né? Até porque a norma não permite corte, se eu não me engano, horizontal até 40 centímetros, se eu não me engano. Isso, perfeito. E na vertical pode cortar alguma coisa, mas muito pouco, né? Você tem que tentar evitar aquilo ali, a gente tem que lembrar que é o sistema estrutural da edificação, né? As paredes. Perfeito. Então a gente tem que cortar o mínimo possível. Aí você imagina você começar uma obra sem projeto, depois a gente se vira. A gente sabe que tem uns gatos que os caras já aprenderam a fazer aí no mercado. Nossa, Alex, os caras já tem uns gatinhos que ele sabe fazer, que ele fura o bloco no meio, fura lá em cima, fura embaixo, bota um ferrinho fino de 5.0 por dentro e consegue puxar a mangueira. Exato. Mas assim, é um gato, é um negócio que a gente deve tentar evitar. Né? O correto é que o projeto esteja todo integrado, compatibilizado com todas as disciplinas juntas ali, né? Pela tua experiência, Marcelo, no dia a dia, o que é que você tem visto? Os teus clientes têm dado valor? Devido valor, né? Olha, isso está mudando. Primeiro eu queria chamar a atenção uma coisa que você falou, que está correta, mas eu tenho medo do pessoal interpretar errado. Certo. Assim, o corte horizontal é verdade, a norma admite cortes horizontais até 40 centímetros, exatamente como você falou, senão a gente não podia botar um quadro de luz na parede. Então a alvenaria estrutural não é aquela bolacha creme crack que qualquer coisa quebra. Não é. Mas ela tem normas técnicas a serem obedecidas. Cortes na vertical podem ser feitos, igual como você disse. A norma diz que cortes até 60 centímetros, cortes superiores a 60 centímetros, divide panos de paredes distintos. Então, todo o corte ele deve ser evitado e, se houver necessidade, você avisa ao calculista. Ele já bota 2 pontos de grau. grau. Ele já trabalha com paredes distintas, que a inércia vai mudar. Então, ele muda o sistema estrutural, a análise da estrutura como um todo. Então, o corte, assim, todo cuidado ao fazer o corte. Assim, existe essa possibilidade de cortar os 40 centímetros, os 60, mas isso tem que ser previamente estudado, porque não pode 40 centímetros perto de uma abertura, se a parede for muito pequena. Então, tem nuances nisso aí. O que você falou está correto, mas como o público que vai assistir, assim, pode interpretar de forma errada, assim, é um ponto que tem um cuidado. Sempre consultem seu calculista, ele é seu amigo, ele não é seu inimigo. Perfeito. Então, procurem informações, conversem, e aí para isso a gente recomenda que sempre contrate pessoas que tenham um bom diálogo, né? Como o nosso amigo Marcelo aqui, que é um cara que, se eu aperrear ele 10 horas da noite, não dá meia hora ele me responde. Porque a gente tem que existir, assim, a gente tem que trabalhar com pessoas na equipe que sejam parceiros, que estejam procurando realmente buscar evoluir o produto final, né? Não é aquele cara que, eu contratei Marcelo para fazer o projeto, ele me entrega, nunca mais liga para mim, se vira, vai fazer tua obra, isso não existe, né? Não, independente de ser cliente meu ou não, vários não são meus clientes, mas me ligam, eu presto uma assessoria, tiro uma dúvida, entendeu? E sem visão financeira de maneira nenhuma. Isso é uma coisa que a gente acaba conseguindo crescer o mercado como um todo, né? Porque é uma relação ganha-ganha entre todo mundo, né? Vamos dizer, hoje eu ligo para Diego, ele não tem relação nenhuma financeira comigo, ele me tira uma dúvida. Amanhã ele pode ligar para mim, eu posso tirar uma dúvida, outra pessoa tirar uma dúvida a mim, então isso é uma cadeia de um ciclo, gentileza, gera gentileza. Com certeza. Isso é a verdade. E assim, infelizmente a gente sabe que tem profissionais que ainda não atuam com essa linha de raciocínio, mas a tendência é evoluir, vai perceber mais na frente que isso aí tem que ser natural. Então, assim, é verdade, gosto de discutir sobre engenharia. Você, se me ligar às 10 horas, eu vou atender, tirar a dúvida, sábado, domingo, vários. Mas, pessoal, isso é brincadeira, não fiquem ligando para ele direto. Deixa brincadeira, mas no fundo de verdade. Deixa eu falar que dormir. Claro, a gente diz assim, mas num caso, claro que só se incomoda alguém depois de uma certa hora, depois se for uma coisa realmente urgente. Né? Isso aí é. Quanto aos projetos,
A mentalidade está mudando. Ainda existe aquela coisa de fazer o projeto em separado, sem conversar, existe. Mas eu percebo que está... E tratar projeto como projetinho, né? Que o cara, quando já diz esse projetinho, já está querendo diminuir isso. Chamar projeto estrutural, arquitetura e complementares não é complementar, principalmente em alvenaria estrutural. Nada é complementar. São projetos de instalações, projetos estruturais. Exato. Instalações, às vezes, são 8 disciplinas. Eu fiquei à frente de obra com 12, com sonorização, com climatização. Aquilo para integrar é muito difícil. E se não tiver à frente uma empresa que tenha gabarito, que tenha conhecimento em todas as disciplinas, a obra não vai ter sucesso. Até para você local, luminária, junto com duto de ar, com detecção de incêndio, com alarme, enfim. Marcelo, em relação à interferência dentro de projetos, o que é que você recomenda? Que eu acho que é uma dúvida que muita gente que trabalha já há um certo tempo em alvenaria estrutural deve ter, em relação à tubulação do dreno do ar-condicionado. Então, por exemplo, a gente está com o ar-condicionado aqui, vai ter aquela caixinha polar atrás e vai ter um dreno que o tubo vai ter que passar. Eu não vou passar esse tubo aparente por fora da parede, né? A norma, se eu não me engano, ela cita alguma coisa que não pode ter líquido dentro da parede, mas até onde, que eu sei que tem a recomendação da norma e tem a razoabilidade, que a gente tem que entender o que é que aquele líquido ali do dreno pode prejudicar ou não a alvenaria. Eu apresento várias soluções, não só para o dreno, mas para instalações hidráulicas de modo geral. A norma é taxativa. Ela diz que não é permitido condutores de fluidos embutidos nas suas paredes estruturais, na sua alvenaria estrutural, na sua alvenaria. Não é permitido condutor de fluido. Seja gás, seja o dreno do split, seja, enfim, esgoto, qualquer fluido. Certo? Como é que eu consigo resolver isso aí? Eu considero aquele trecho de parede alvenaria de vedação e peço para o meu cliente embutir. Então, por exemplo, se essa parede aqui fosse alvenaria estrutural, esse trecho inteiro... Só o trecho onde está o dreno. O dreno. Você considera com duas paredes separadas no cálculo. Isso. Então, no meu cálculo, fico com paredes separadas. Sim. Eu coloco pontos de grout na lateral. Certo? E aí eu posso rasgar? Posso fazer aquele sim, na verdade, você pode utilizar o bloco estrutural mesmo numa região de vedação. O que você não pode fazer é o contrário. Numa região estrutural, utilizar o bloco de vedação. Uma alvenaria que eu vou pegar um trechinho pequeno. Perfeito. Então, aquela região da parede eu considero não estrutural e por um cuidado, porque o receio de quem fez a norma é que a pessoa saia quebrando ali de qualquer modo e vá danificar sua parede estrutural. Então, primeiro, aquilo para mim não é um trecho de parede estrutural, aquilo pode ser quebrado. E nas laterais, eu vou armar com pontos de grout, até para delimitar a região. Inclusive, para evitar até a quebra ou corte, existem blocos que são específicos para passagem de tubulação, né? Perfeito, com furos maiores, também podem ser utilizados esses blocos, mas o cuidado eu sempre tenho de delimitar aquela região e dizer não é estrutural, isso fica no projeto, achurado, com detalhe diferente. E para isso aí você precisa ter um projeto ar-condicionado, né? Se você não sabe onde é que está o dreno, você não vai adivinhar onde é que você tem que conversar sobre as instalações elétricas, conversar sobre as instalações hidráulicas, hidrossanitárias, conversar sobre climatização, sobre arquitetura. É muito comum encontrar o peitoril da janela, não está com 1,10 m, não existe 1,10 m. E às vezes a gente reclama um pouquinho dos construtores, mas às vezes a culpa é até nossa, profissionais, né? Porque às vezes nós mesmos, em alguns casos, alguns escritórios, eu não estou dizendo da gente da Bloco, que a gente, na verdade, briga tanto por isso que, na verdade, acaba sendo até chato. Mas eu vejo que alguns colegas profissionais têm essa resistência de dizer, rapaz, isso integrar. A construtora não está me pagando tantas horas para eu poder estar participando de reunião toda semana, não vou me meter nesse negócio não. Eu vou fazer o meu projetinho aqui, ó, tá lá, entrego minhas pranchas bonitinhas, assinado, dentro da norma, quem quiser que se vire. Mas essa consciência tem que mudar. De todos os lados, dos projetistas e dos construtores. Porque os construtores que não integraram seus projetos vão começar a ter as obras cada vez mais caras, com produtos de baixa qualidade para os clientes. Com patologias. E os projetistas que não se enquadraram nisso aí, os construtores que forem entendendo que a forma é essa, que vai acabar não tendo match mais, né? Não vai conseguir cliente mais no mercado. Exato. Assim, não tenha dúvida que na sua obra de alvenaria estrutural, o meu projeto vai ter, em algum momento, você vai precisar colocar um DG de telefonia. Quadros de energia, isso vai ficar onde? Em que região? Vão existir aberturas que eu tenho que prever no meu cálculo. Não adianta a gente se enganar. Eu entreguei meu projeto, como você disse, assinei, e o que der errado é por conta dele. Isso não pode acontecer. Não pode existir em projeto notinha de rodapé
entendeu? Para lhe avisar de alguma coisa que você tem medo. Não, o projeto tem que ser transparente, tem que ser conversado, tem que ser feito em equipe. E em relação a alguns, vamos falar um pouquinho agora das exceções da alvenaria estrutural, né? Você imagina, por exemplo, se eu tiver uma edificação que ela tenha vãos muito pequenos, é possível, a gente já utilizou em algumas obras nossas isso aí, é possível, por exemplo, se eu tiver 2 quartos aqui, tiver um banheiro aqui no meio, e que os vãos forem muito pequenos e eu quiser usar essa região, esse retângulo inteiro aqui como uma laje, aquela região do banheiro ali eu posso fazer com alvenaria estrutural com bloco convencional, né? Isso. Desde que no cálculo estrutural aquilo ali não tem apoiando laje, não tem servindo de nada de forma estrutural, é uma vedação só, né? Perfeito. Inclusive, uma solução muito boa. Aqueles 2 banheiros que tem uma paredezinha dividindo, aquele banheiro ser de alvenaria de vedação, para você embutir as próprias instalações na alvenaria de vedação. Então, a alvenaria estrutural, ela permite esse tipo de coisa, você utilizar algumas paredes de vedação, descarregando em cima da laje e transferindo para as paredes estruturais. E você pode não só fazer uso disso na arquitetura, como também para melhorar seu projeto de instalações, seu projeto. Como é que se dá essa ligação entre a alvenaria de vedação e a alvenaria estrutural? Essa ligação é importante que não haja transferência de esforço da parede estrutural para a parede de vedação. Via de regra, é uma ligação indireta. Normalmente se utiliza aquelas telas galvanizadas ou um ferro cabelo, né? Mas não é nada É só para evitar abrir uma trinca ali entre uma parede e outra. Exato. É exatamente isso aí que a gente tem feito. Outra exceção que a gente vê também, Marcelo, que em alguns casos é necessário, por exemplo, se você tiver um prédio que tem uma varanda, então provavelmente ele vai ter uma viga de concreto armado, né? Isso. Em alguns casos dá até para usar aquelas viguinhas com 2 blocos canaletas em cima do outro, né? Perfeito. Mas explica aí para o pessoal como é que funciona isso. A alvenaria estrutural, ela foi idealizada para ser um Lego, montado parede em cima de parede. Na hora que você tem uma varanda, você já está fugindo um pouco daquele conceito inicial da alvenaria estrutural. Mas pode ser feito? Pode. E a alvenaria estrutural não é uma coisa engessada. A varanda pode ser feita, agora ter cuidado nesse trecho, entendeu? Aquela vai ter de fato, como você falou, uma viga avançando. Se não a viga avançar, a laje avançar. Se a laje avançar, provavelmente essa laje não vai ser pré-moldada. Então avaliar também o processo construtivo, se uma laje maciça avançando não vai prejudicar a velocidade de execução, normalmente vai ser a viga que vai avançar. E às vezes tem que ver se na varanda for ter forro, só com a laje avançando você não tem onde prender. Não tem, não vai conseguir arrematar esse forro. Então, como vocês, tudo tem que ser pensado, mas tem possibilidade, entendeu? Lembrar que aquele ponto, aquela viga que avança, quando chega na parede de alvenaria estrutural, gera uma tensão excessiva. E tem que ter uma viga de colchão Um ali, coxinho, né, um ponto de grau. Então, não fazer, assim, existe, por incrível que pareça, construtor que nem projeto estrutural faz. Prédiozinho de 2 pavimentos, não, já fiz. E seja o que Deus quiser. Pega um RT assinado, está errado, não faça, não aconselho. Qualquer correção que você for fazer num prédio desse é caro. Consulte o seu projetista. E não só financeiramente, né? A imagem da empresa. Tu imagina um prédio desse abrir uma trinca e tudo, a alvenaria estrutural vai cair aí. E a tua imagem, quando é que vai ficar? E até assim, a alvenaria estrutural passou a existir um preconceito com ela, sem ela ter culpa, por conta daqueles prédios que a gente comentou no início da nossa conversa, feito com tijolo de 8 furos, que não é estrutural, e ainda hoje existe um preconceito que não deveria existir. A gente não tem aqui em João Pessoa nenhum caso de desabamento de um prédio feito, nem em Recife, feito em alvenaria estrutural, eu desconheço. Os que seguiram realmente. Os que seguiram a norma, Recife que teve diversos desabamentos, eu nunca vi um em alvenaria estrutural, nunca houve. Em relação a tipologias de fundação, Marcelo, o que é que você recomenda aí como os principais sistemas e vantagens e desvantagens? Para a alvenaria estrutural, o ideal da fundação, toda e qualquer fundação que consiga receber a carga das paredes e transferir para o solo de maneira uniforme, tal como a carga chega da parede uniformemente distribuída, aquela fundação também passar aquilo para o solo de maneira uniformemente distribuída. As melhores fundações, a radier, a pedra argamassada, a sapatazinha, a viga corrida, entendeu? Essas são as mais usuais, as melhores fundações para alvenaria estrutural. O radier, a gente já testou várias alternativas, né? Tem uma alternativa de você fazer o radier lá direto no nível do solo lá embaixo e você fazer uma
duas fiadas de regularização, botar um aterro ali dentro e depois fazer uma segunda, um contrapiso de concreto e passar as instalações ali por dentro, né? Tem outra opção de você fazer o radinho um pouco mais alto, já no nível da cerâmica, no nível do piso acabado, e fazer algumas aberturas dele e passar a tubulação por baixo, né? Então tem essas várias subsistemas aí, né, dentro do... Perfeito. Assim, o radier, há um tempo atrás, o pessoal não gostava justo por esse receio de esquecer alguma instalação ali embaixo do subsolo e não poder mais passar. Eu acho que essa forma como se fazia antigamente, dele estar no nível do piso e você não deixar abertura nenhuma, exato, essa aí é perigosa. Né? Então, hoje em dia, a gente tem essa solução que eu já vi você usando, que é excelente. Próximo às instalações, deixar aberturas para passagem dessas tubulações. No próprio projeto de arquitetura, já percebi que de vocês já fica mais numa região próxima à borda do radier, porque facilita essa transição das instalações. Isso é excelente. Tem cliente, o último que eu tive contato, que eu projetei para ele queria o radier, mas queria elevar o nível do térreo para melhorar. Então ele teve que deixar a placa realmente no nível mais baixo, fez algumas fiadas, né? Isso, fez o aterro e ele utiliza aquele aterro para passar as instalações, seria o aterro do caixão sobre o radier. Também é uma alternativa muito boa. Em terrenos desnivelados, às vezes vale a pena até no térreo mesmo já botar uma laje, né? Se dependendo da altura ali, se você for ter uma carga de aterro muito grande na parede. Eu particularmente não gosto, você tem o receio, se você cortar tudo, eu não gosto de aterros e a fundação em cima. Eu sou reticente, mas sei que tem gente que faz, eu sou reticente quanto a isso. Não, mas quando eu estou falando em aterro... Fazer o corte do terreno... Não, imagine você imagina um terreno que tem um desnível de 2 metros, por exemplo. Certo. Aí nesse final do prédio aqui, em vez de eu botar a laje radier lá embaixo e fazer um aterro enorme para botar o piso aqui em cima, passar uma laje mesmo. Sim. Passar uma laje como se fosse um pavimento. Hoje em dia é tão barato o custo da laje pré-moldada, seja treliçada, seja volterrana, que isso aí virou uma solução... praxe, né? Uma praxe. Até para evitar esse volume de aterro e começar a gerar uma carga horizontal. A gerar essa carga de embuste nas suas paredes, que aí não é benéfico de jeito nenhum. Outro ponto que a gente tem sempre orientado o pessoal, né, Diego, é que as fiadas que estão da alvenaria estrutural, que elas estão em contato com o solo, é bom ter cuidado de impermeabilizar aquelas fiadas ali, né? Para evitar que... Como é que você tem recomendado em relação a isso? Sempre impermeabilizar essas fiadas iniciais. A alvenaria estrutural, do jeito que os blocos de concreto eu comentei no início, que tinham um probleminha com relação à retração por carbonatação ao longo do tempo, os blocos cerâmicos têm um probleminha com relação à expansão por umidade. Então, você evitar esse contato direto do solo, sempre úmido, entendeu? No bloco cerâmico é importante. Evitar ascensão por capilaridade para as suas paredes. Isso vai gerar patologia, com certeza, se você não tomar esses cuidados. Lembrando que eu digo que tem um probleminha tanto num tipo de bloco quanto no outro, mas são problemas pequenos. Por quê? Porque na medida que o bloco cerâmico é de boa qualidade, com baixo índice de absorção de água, que é a maioria dos nossos blocos cerâmicos, todos estão perto do limite inferior de norma, que é no mínimo 8%. Todos estão com 9, 10, 11, são excelentes blocos cerâmicos, todos os nossos, todos. Como os nossos blocos de concreto, que são fabricados por empresas de qualidade aqui na região, todos são excelentes. Então isso aí é uma recomendação muito importante também, né? Em relação a recomendações em termos de concepção da arquitetura para que a estrutura seja boa, né? Tem aquela história de, sei lá, será que se eu tenho uma obra de 50 metros, eu posso ter uma parede reta lá? O que é que você orienta? Isso, perfeito. É muito importante. O projeto de alvenaria estrutural, ele nasce na arquitetura. Eu considero que é o projeto mais importante. O projeto mais importante da obra de alvenaria estrutural é o projeto de arquitetura. É ali onde a gente vai perceber se o projeto vai ter uma viabilidade econômica grande ou não. Os pontos mais importantes que a gente observa em arquitetura, que encarece o projeto, não estou dizendo que inviabiliza. O primeiro deles é esse aspecto que você falou, o comprimento da parede formando um único plano. Como ordem de grandeza, eu vou dizer que paredes com mais de 8, 10, 12 metros, esse seria um limite normativo, essa ordem de grandeza, a norma é mais específica. Mas, de modo geral, paredes contidas em um único plano não devem possuir mais do que 10, 12 metros, salvo se você fizer análises relativas à expansão por umidade, retração por carbonatação, efeito de temperatura. E isso vai conduzir, se você ultrapassar esse limite, vai conduzir
a armadura dentro dessa parede, o que não torna econômico o sistema. E se você prescindir da armadura, vai fissurar, não tenha dúvida. A alvenaria estrutural, ela não dá patologia. Então a primeira coisa é, você na arquitetura você conceber lembrando desses cuidados. Paredes muito longas a gente deve evitar. E como é que resolve isso? Se eu botar um bloco assim, fazendo um dentezinho de um... Isso. Fez uma piada de um bloco, está resolvido. Se você eliminar um bloco inteiro, entendeu? E não deixar a parede em um único plano, ou seja, movimentar a sua fachada. Descolou a parede aqui e ela descolar pelo menos 30 centímetros para livrar um bloco inteiro. Certo. Pelo menos isso. Você já evita esse problema de movimentação térmica, de expansão por umidade, retração por carbonatação. Então, movimentar a sua fachada. Outra coisa que pode encarecer sua arquitetura, janelas de canto. Você começa a ter 2 balanços naquela região. De viga, né? Precisa de uma vigazinha, de uma verga mais robusta. Balanços. Cuidado com os balanços exagerados. Você tem alguns balanços que são falsos. São falsas varandas, está recuado. Então, tudo isso são nuances que você tem que observar junto com o seu arquiteto, discutir com ele, para verificar a viabilidade do empreendimento, o custo-benefício de cada decisão, para também não alijar a sua arquitetura. Não se trata disso, trata de você discutir com ele as vantagens arquitetônicas e financeiras de cada coisa. Isso que você está falando acaba assim, reforçando o que a gente falou já um pouquinho antes, né, de que é interessante que o projeto seja concebido por uma equipe multidisciplinar. Né? Então, a partir do momento que você fez um estudo preliminar ali muito rápido, só um esboço do projeto para analisar a viabilidade da obra, beleza, até aí dá para ir só com o arquiteto. Mas a partir do momento que você passou para a próxima fase, para desenvolver um projeto legal, o ideal é que mesmo todos os outros projetistas, estrutura, instalações, incêndio, todas as disciplinas não atuem desenhando ainda, vamos dizer assim, elas atuem como consultor do arquiteto e que aquela equipe multidisciplinar tome as decisões do projeto. O arquiteto ele vai só colocá-la, como ele normalmente é a disciplina mãe, né, de todos, ela acaba definindo os espaços. Então ela vai definir onde é que vai ter enchimento, onde é que vai ter shaft para botar o DG, por exemplo, que você falou, onde é que vai ser a passagem do dreno, se vai ter vigas, se não vai ter, qual é a melhor solução. Inclusive o orçamentista deve estar nessa equipe também para poder ir fazendo as análises de custo. Né? Isso, assim, são vãos de porta. Se você vai utilizar porta pronta, você vai precisar de boneca, porque o sistema construtivo da porta pronta exige a boneca para regular. Então a gente recebe o projeto, você não tem como trabalhar com porta pronta, porque seu arquiteto esqueceu de, na modulação, colocar as bonecas. Então a modulação é muito importante. Enchimento, exato. Quebrar um lado termina saindo mais caro, às vezes não tem nem espaço, porque para aumentar e fazer a boneca, quebra o bloco do outro lado e começa a quebrar bloco de alvenaria estrutural. Então, assim, modulação, seja na horizontal, seja na vertical, altura de pé direito, comprimento de abertura de vão, tudo isso tem que ser pensado. E chega no último pavimento, a questão da insolação, dilatação térmica do último pavimento, cuidado com isso aí também. O último projeto que eu tive acesso, não calculei ainda, mas precisou, o prédio tinha 40 metros de dimensão em planta, a maior dimensão em planta. A alvenaria estrutural precisa de uma dilatação a cada 24 metros. Então ali vai ter 2 paredes coladas na outra. Exato, de modo que você pode ultrapassar esse valor? Pode, mas começa a exigir da sua estrutura ferragem que a estrutura fica mais cara, em suma. Então, assim, o projeto nasce com arquitetura, essa arquitetura tem que ser pensada em alvenaria estrutural. E nessa fase já é muito importante que tenha integração com todos os projetistas. Com certeza. Em relação ao sistema construtivo de escada, que acho que é o único ponto aí que a gente ainda deixou meio nebuloso, a gente já sofreu um bocadinho com escada, né? Quando eu vejo escada, chega a ficar nervoso. Exatamente. E se pega aquelas escadas caracol, não, aquela escada em U, Ave Maria. Se tentar conseguir evitar a escada em U é a melhor coisa do mundo. Mais uma vez, o problema nasce. Não é que eu não quero dizer que nasce na arquitetura, mas é um problema que poderia ter sido resolvido com o arquiteto. Claro, se às vezes for possível, né? Tem projetos, por exemplo, como um projeto nosso que a gente tentou evitar a escada em U, mas o arquiteto só. Se tirar a escada em U, eu vou tirar um apartamento. A única forma é tirar um apartamento, então comercialmente não é viável. Mesmo com escada em U, a gente consegue viabilizar boas escadas. Então, assim, quais são as escadas que eu prefiro trabalhar? A circulação vertical na obra é muito importante. A alvenaria estrutural é um sistema construtivo, método construtivo muito ágil. Você, de um mês para outro, você executou de repente 2 pavimentos.
Então, se você utiliza uma laje maciça, você está no terceiro pavimento, o cara está completando a laje do térreo do primeiro ainda. Com forma, com carpinteiro, com ferreiro, que você não tem esse ali. Então vamos lá, o que é que você precisa? De uma escada que seja compatível com a alvenaria estrutural. Quais são as mais usuais, as que eu gosto de trabalhar, as que a gente mais vê em nossas obras? É a própria laje pré-moldada, servindo de base, de estrutura, fazendo a rampa para servir de estrutura para os seus degraus, para a sua escada. Né? E a outra, que é muito ágil também, é aquela escada tipo jacaré. Que tem aquela vininha pré-moldada do lado, que é pré-moldada que você parafusa. Qual a desvantagem da escada jacaré? Você precisa da parede central na escada. E na alvenaria estrutural a gente sabe que os vãos são muito restritos, são projetos onde os cômodos estão cada vez mais enxutos. Às vezes às vezes você vai perder 14 centímetros de largura na escada. Certo? Mas essas duas, para mim, são as duas melhores escadas. E uma das coisas que a gente tem visto assim, em termos de experiência prática de obra, é que dentro da equipe dos pedreiros ali, a gente tem definido, conforme as alternativas que a gente viu para não... Porque senão a alvenaria subia todinha e a escada ficava para trás. A gente está deixando agora um pedreiro que a gente está chamando de escadeiro. É o cara, do mesmo jeito que na forma tradicional não tem aquele carpinteiro que é o escadeiro, que é o cara que desde o começo da laje ele já começa a montar logo a escada, para evitar que você encha a laje também se a escada está pronta, né? Da mesma forma a gente criou também esse pedreiro com essa especialização que é o escadeiro. É o cara que a turma está lá subindo as alvenarias e ele está subindo em paralelo já a escada dessa forma que você está falando. Então, subindo as fiadas, fazendo o patamar, já botando os trilhos ali para poder fazer a rampa e todo mundo subindo junto. Para poder encher a laje, a gente está orientando sempre as nossas equipes. Primeiro encher a escada, para no outro encher a laje. O peso próprio da escada fica reduzido com esse sistema. Se for colocar... A gente trocou recentemente de um cliente a escada em U, que por uma questão de abertura de ventilação que ele queria, entendeu? Ele fez a escada maciça. Eu digo, se você trocar essa abertura, essa ventilação do posto do elevador para determinada forma, você consegue viabilizar uma escada pré-moldada. Então a gente percebeu que o peso, aquela região de escada, que muitas vezes, além da sobrecarga maior, é uma região muito solicitada no prédio. Reservatório superior, caixa d'água. Então você, com a solução boa de escada, você também consegue reduzir a carga naquela região, com vantagem financeira para o projeto. Pronto, você tocou num ponto do reservatório. Sobre o reservatório, a questão se é possível também utilizar a alvenaria estrutural para elevação da vertical reservatório. Isso. Vamos lá. Pode, não tenha dúvida, piscina, alvenaria estrutural você consegue fazer uma piscina muito mais barata em alvenaria, piscina usual, aquela piscinazinha residencial, reservatório, muito mais barato em alvenaria estrutural do que em concreto armado. Só a quantidade de ferragem no reservatório, numa piscina em concreto armado, para fazer armadura de canto, para fazer armadura, muitas vezes armadura construtiva somente, forma. No reservatório superior, Marcelo, quais são os cuidados que tem que ter para poder o empuxo lateral da água? Olha, normalmente, vou citar um exemplo prático. Agora a gente dimensionou para um colega um reservatório com 3 metros de altura em alvenaria estrutural, com comprimento de 6 metros, apoiado no solo, mas elevado seria a mesma coisa. Entendeu? Ele não passou no dimensionamento convencional, mesmo com um bloco de 19 centímetros de largura. Eu utilizei alguns blocos transversais. Fazendo contraforte. Fazendo contraforte. E assim, passou tranquilamente com um bloco de 14, ele ficou extremamente satisfeito. Certo? Então assim, reservatórios usuais, caixa d'água usual de prédio de 4 pavimentos, com 18 mil litros, não vai chegar à altura de 2 metros. Então você consegue resolver com uma alvenaria estrutural muito mais econômico do que em concreto armado. Mas existe um detalhe da armadura que ela tem que passar lá da laje, né? Você não pode pegar o ferro só da laje para cima, porque senão o empuxo vai vir, que já aconteceu, inclusive aqui em João Pessoa, mas já aconteceu já casos aqui em João Pessoa que teve uma edificação aqui que estourou o reservatório. Eu sempre gosto de fazer a união da laje de tampa com a vigazinha invertida, até para fazer aquele chanfro do fundo do reservatório. Eu gosto de fazer isso e também ajuda nesse encontro para evitar esse tipo de dano que você comentou. Mas, embora eu seja um amante da alvenaria estrutural, eu prefiro que os reservatórios superiores sejam em fibra. Tirou a palavra da minha boca. Então assim, apesar de muito mais simples, você faz a laje, dimensiona a laje para aquela carga ali,
E o resto da alvenaria é vedação, né? Vedação. Então, assim, é econômico. Que pode ser feito com bloco estrutural também. Também. E se puder ser vedação, faça. Enfim, eu prefiro reservatório superior sempre que possível em fibra. Beleza, Marcelão. Então acho que é isso aí. Muito obrigado. O pessoal teve, na verdade, uma grande aula, né? Isso aqui não foi um bate-papo, não. Isso aqui foi uma aula realmente. E lembre-se, pessoal, o Marcelo, tá? Ele tanto desenvolve projetos, como tem um curso aqui em João Pessoa da alvenaria estrutural. Ele já fez em algumas cidades, né, Marcelo? Também. Já foi para onde, tá? Teresina, Mossoró, Natal, Campina. Com esse podcast aqui, daqui a um dia vamos chamar em São Paulo também. Tem muita gente de São Paulo aqui. Tem muita gente de São Paulo que está ouvindo aí nossos conteúdos. E agradeço muito. Os teus cursos têm engrandecido muito todos os profissionais aqui. Então, eu não conheço um engenheiro de uma pessoa que tenha dito, rapaz, eu estou com um nível bom hoje de conhecimento da alvenaria estrutural que não tenha feito teu curso. Construtores, então, assim, foi uma coisa que você fez. É um trabalho que, claro que você tem uma remuneração financeira, por isso que ninguém trabalha de graça, mas é quase que um trabalho social, porque eu vejo que assim, você, de novo, sem puxar a sardinha, mas você é um cara solista, é um cara que, mesmo depois do curso, né, tem um grupo lá do WhatsApp que a galera, eu vejo toda hora os caras estão te enchendo o saco ali, perguntando a outra e tal, e tá lá Marcelão sempre que pode, ajuda, e é isso aí. Eu também tento seguir essa linha de o que puder ajudar os colegas, a gente tá disponível. Então é isso aí, pessoal. Agradeço a todos aí a paciência de ter escutado aí nosso podcast por um bom tempo. E surgiram novos temas, surgiram novos convidados, tá? A gente vai estar sempre aqui à disposição para tirar dúvidas. Compartilhem esse vídeo com o máximo possível de pessoas. Se vocês estiverem assistindo ele no YouTube, se inscrevam no nosso canal, se não forem inscritos. Tá joia? E até a próxima. Obrigado, a atenção de todos. Até mais.